relatos de uma semente estelar, em bolsões intraterrenos. Parte 1. Por Lisan. Minha consciência desperta no momento em que estava entrando num túnel, dando continuidade ao que parecia mais uma aventura de trekking, pois conduzia nas costas uma mochila e embaixo do braço, um colchonete enrolado para, possivelmente, pernoitar em algum lugar. Também percebi que a dita caminhada havia iniciado antes, pois era início de um novo dia, e eu já estava a caminho novamente. Dentro desse túnel estava tudo escuro e eu me acostumando à escuridão do local, podia divisar pouquíssimo à minha frente, andava com os olhos um pouco fechados. Assim, penso que podia ter trazido uma lanterna. Coisa estranha não ter, uma vez que estava numa trilha onde pernoitaria. Agora, escrevendo este relato, penso que estava abrindo a visão interna, ainda embaçada, coisa muito comum em outros planos dimensionais. Continuei caminhando, ainda tateando pelo túnel, quando o espaço físico aumentou e eu saí numa abertura ou embocadura dentro da montanha que mais parecia um salão de pedras. Vi um homem que estava nesse local e me aproximei dele, ao que me disse: ainda é muito cedo e a passagem ainda está fechada. Passagem para onde? Pensei. Para onde ele estava apontando, observei que havia um grande portão que aparentava ser de madeira e estava mesmo fechado. Quem será que guardava aquela porta? Porque eu estava indo para lá. O homem, que aparentava ter uns 45 anos, era moreno, alto, magro, usava um chapéu. Eu sabia que já havia visto ele antes, mas não lembrava quem era. Ele me perguntou em seguida, qual o seu nome? Eu respondi ao nome e o sobrenome, acrescentando que usava esse nome de solteira, porque existiam muitas outras pessoas com o mesmo nome por ali. Ele ria. E eu continuava falando: faço todas essas trilhas e conheço muitas delas. Falava enquanto uma mulher se aproximava de mim e me entregava uns cordões para eu prender melhor o colchonete que estava aberto. Eu havia caminhado até ali com ele aberto debaixo do braço e desse jeito era um tanto incômodo. Voltei ao corpo, devagar, com o claro da manhã entrando pela janela do quarto. Fiquei parada, ainda deitada, pensando: preciso voltar para ver onde estava indo. O que será que existe atrás daquela porta? No dia seguinte, pensei várias vezes, na experiência inacabada da noite anterior. Durante o dia, lembrei-me do homem que entrou em contato comigo no salão de pedras. Numa ocasião anterior, há bastante tempo, esse mesmo homem, de nome Emil, habitante dos Himalaias, me ajudou a ter uma experiência física com a música das esferas. Então, à noite, ao me preparar para dormir, além das orações normais e entregas à luz, que faço diariamente, fiz também a programação de retorno ao momento da experiência que desejava lembrar completamente. Como sabemos, o cérebro é um computador que podemos programar para a efetivação de muitos processos, e a mente segue os comandos. Minha mente despertou justamente no salão de pedras. Dessa vez, pude observar melhor tudo ao redor. Tinha uma vasta extensão, um clima muito agradável, como se houvesse uma ventilação compatível e a luz ambiental, como sempre, invisível e indireta, dando total visibilidade ao local. Havia muitas pessoas, parecendo que conviviam ali há bastante tempo, pela forma como demonstravam estar acostumadas. Este local então, não seria apenas de passagem, imaginei.
Todos pareciam ter tarefas e locais para descanso, uma vez que havia tendas, cabanas, salas, todas em completa harmonia com o lugar. Não consegui ver o homem que falou comigo na noite anterior. No entanto, uma mulher morena clara, aparentando 50 anos, a mesma que me deu uns cordões para amarrar o colchonete, aproximou-se de mim e me convidou a segui-la até uma espécie de painel que havia no lado oposto daquela porta fechada. Ao nos aproximarmos do painel, percebi que era uma tela muito estranha, parecia ser de uma substância que se movia sem cair fora do quadro. Era visivelmente mole e parecia ter vida própria, pois mudava de tonalidade conforme observávamos. Lembrei-me do marmeapso de uma experiência anterior. Mas, como podia ser? O painel estava na parede, na vertical, como podia aquela substância ficar harmonizada naquela posição? Então, a mulher percebeu o que eu estava pensando e disse: o espaço em que você convive, não existe. Tudo o que existe lá é criado pela mente. E acrescentou, mudando de assunto, que precisávamos fazer uma oferenda aos seres das montanhas para poder passar pela porta que nos levaria na nossa jornada para outras paragens. A oferenda seria moedas de metal que precisávamos juntar de alguns de nós e entregarmos quando o mensageiro viesse buscar. Então, juntamos algumas moedas doadas por todos os viajantes que iriam ultrapassar aquele portão e me propus a fazer a entrega. A mulher me lembrou, impressionante como ela sabia, que eu havia ingerido um analgésico antes de dormir e isso me deixava um tanto adormecida para essa entrega. Realmente, como estava com um pouco de dor de cabeça, havia tomado um analgésico antes de dormir. Afirmei para ela que estava bem e faria a entrega sem problemas. Já com as moedas na mão direita, me coloquei próximo à estranha tela esperando o nosso visitante. Próximo a mim, de dentro da tela viva, surgiu um braço com a mão fechada. Aparentava ser um braço masculino e forte. Em seguida a mão abriu-se como solicitando a oferenda. Estiquei a mão e fui colocando as moedas dentro da mão, no entanto não fiz com precisão e agilidade. Aquela mão aberta fechou-se rapidamente, segurando também a ponta dos meus dedos. Apavorada por estar sendo puxada para dentro daquela gosma viva, fiz todo o esforço, possível e impossível, e numa arrancada soltei meus dedos daquela forte mão. À medida que dei o puxão, perdi o equilíbrio e caí para trás. No entanto, não caí no chão do salão de pedras, mas no meu próprio corpo que estava adormecido na minha cama. Acordei no físico com um pulo e, ainda trêmula, fiquei aborrecida pela minha fraqueza e impossibilidade de, naquela ocasião, continuar a experiência. Com certeza, continuaria tentando até conseguir saber todo o ocorrido. Continua no próximo vídeo. Grupo Haja Luz.